Olá, pessoal, como todos vocês estão? Sinceramente, eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer aqui as minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Bom, semana passada nós não tivemos o nosso podcast. Eu peço desculpas por isso, porque a vida por aqui não anda muito fácil. Eu tive recentemente alguns problemas no trabalho e realmente me deu um bom desânimo para poder gravar. Mas eu vim aqui agora trazer as minhas opiniões sobre coisas aí que eu vi recentemente. Tem filmes novos aí que estão surgindo no cinema. Alguns eu já vi, outros eu já estou programando para me assistir e trazer as minhas reais opiniões aqui para vocês. Além de séries aí que estão para estrear, a gente tem aí a série de Cidade de Deus, A Luta Não Para. A gente vai fazer uma programação aqui para a gente acompanhar a série também. Os Anéis de Poder da Amazon também está retornando à sua segunda temporada. Então, muitas coisas vão entrar aqui no canal em breve. Então, se prepare, fique à vontade, pegue aí o seu lanchinho ou o almoço, enfim, não sei que horário você vai conseguir nos ouvir e vem com a gente que o nosso bate-papo começa agora. No primeiro bloco desse nosso episódio, nós vamos falar de mais uma série True Crime disponível atualmente na Netflix. Tem uma outra com relação a este caso, que ela está disponível no Peacock. Como eu não tenho acesso a esse serviço, então nós não vamos falar dessa outra série. Vamos falar dessa mais da Netflix. E eu vi recentemente um vídeo da Joyce Rodrigues, do Ler Até Amanhecer, que é muito bom. Eu sempre venho falando do canal dela aqui. E mais uma minissérie de 3 episódios, bem rapidinha, de certa forma, de um caso bem polêmico que até os dias de hoje, 20 anos depois, tem dado muito reboliço. Parece que estava para surgir mais evidências com relação a esse caso. É um caso bastante complexo. Com certeza a época aí foi em 2002 que esse caso aconteceu. Se caso você está fora, naturalmente você deve ter se lembrado desse caso. Então nós vamos falar da minissérie Homicídio nos Estados Unidos, Laci Peterson. Vamos falar sobre esse caso. Eu achei muito curioso, mais um true crime bastante curioso. Vamos falar então as nossas impressões sobre este caso. Bom, para quem não está familiarizado com o caso da Laci, é o seguinte: em 2002 a Laci Peterson e o Scott Peterson faziam um casal até muito bonito. Eu achei ela realmente uma menina com um sorriso muito contagiante, uma menina muito bonita. Aparentemente, pelas entrevistas ali, a menina muito cheia de vida. Só que ela tinha pontos com o seu então marido Scott que meio que não batiam, porque, por exemplo, ela tinha muita vontade de constituir uma família, ela tinha muita vontade de ter filhos e parece que não era esse o desejo do Scott. Mas acabou-se que ela, por muita insistência, ela acabou ficando grávida. E então, grávida de 8 meses ali, mais ou menos na véspera do Natal de 2002, ela acaba desaparecendo misteriosamente e, naturalmente, todo caso de desaparecimento de mulher, pode ser grávida ou não, naturalmente essa suspeita inicial cai em cima do esposo, né, cônjuge, namorado da pessoa em questão. Passados vários dias, né, e semanas de muita procura, acabam se encontrando alguns restos mortais
de uma pessoa adulta e também de um feto, né, de uma criança, de um bebê mesmo. Então, depois de exames, descobre-se que realmente é a Lacey e o seu filho Connor, o filho não nascido dela. Só que nesse caso, o que deixa tudo ainda mais em suspensão é o fato do comportamento do Scott. É como se ele não ligasse para ela, é como se ele não se importasse dela ter sumido, dela ter desaparecido. Na época, tinha-se uma proposição de que o Scott estava tendo um outro relacionamento extraconjugal com uma outra moça que já tinha uma filha e que ela naturalmente, quando descobriu, né, entrando em contato com alguns conhecidos dele, que ambos tinham alguns em comum, acaba-se ela vendo, né, essa situação muito estranha e acaba acionando a polícia, dizendo que ela, né, enfim, eles estavam começando a se conhecer, ter um relacionamento, e que ela achou essa história muito estranha. Então, o comportamento dele em si foi o que mais pesou em toda a investigação. Eu acho até todo o caso, a dinâmica de todo o caso muito estranha, muito esquisita. Tinha até umas questões de algumas evidências que meio que não apontavam para ele, ao mesmo tempo outras que apontavam. Só que o Scott acabou sendo condenado. Inicialmente a pena de morte, que depois acabou sendo descartada, então hoje ele está em prisão perpétua, sem condições de ter uma condicional. E também, assim, parece que tem alguns recursos que estão sendo julgados até hoje. E é um caso que chocou toda a opinião pública na época, uma vez que é uma mulher grávida e que nessa questão da atitude do Scott, que realmente deixou todo mundo com o pé atrás. Parece que tem umas outras coisas também que acontecem ali, assim, que realmente é muito estranho. Eu vou ser franca com vocês, eu não peguei essa opinião do Scott, porque é muito, assim, o olhar dele, eu até concordo com a Joyce em alguns pontos, porque deu a impressão que é como se ele tivesse ficado aliviado dela não estar mais entre nós. Não sei, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Se foi ele ou não, não se sabe, mas ficou assim... ficou quase um crime perfeito, né? Enfim, nossa, eu não quero nem imaginar o que essa mulher passou, porque não deve ter sido a melhor das situações. E só o outro caso, né? Parece que tem um outro documentário com o depoimento do Scott, que esse, igual eu falei, não tem, como eu não tenho acesso ao Peacock, se você viu o documentário do Peacock, você pode dar as suas opiniões pra gente, porque, né, enfim, eu não vou falar sobre ele por aqui, não. A gente vai deixar mesmo isso da Netflix, que eu achei bem consistente. Achei assim, por ser um caso mais polêmico, esses casos muito polêmicos, é bom a gente ter uma certa cautela, uma certa calma para poder olhar todas as nuances, porque tem coisa que às vezes fica muito fantasiosa, outras não, mas esse aqui eu achei que ele ficou bem consistente, ficou bem legal. Eu gostei muito da dinâmica desse documentário. E essa, então, é mais uma recomendação minha aqui para vocês. E quero saber a opinião de vocês, gente. Se vocês têm interesse de ver, se vocês gostam desse tipo de caso. Eu sei que aqui no canal tem muita gente que gosta das nossas opiniões sobre documentários. É uma coisa que eu gosto de ver para mim, às vezes, mudar minha opinião com relação a algumas coisas que acontecem. E também pra gente ver que às vezes você passa por uma dificuldade, pode ter uma outra pessoa com dificuldade parecida. E esses casos fazem a gente pensar muito assim, nessa fragilidade nossa, como a gente cai em certas coisas que a gente se acha tão esperto hoje em dia e a gente cai nos golpes meio assim, sabe?
esse caso me fez pensar muito nessa questão de que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado naquilo que a gente faz. Não sei, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim. Será que a gente está escolhendo as pessoas que convivem com a gente de uma maneira bem saudável? Será que a gente não pode estar caindo, sendo aí levado a questões de comprar gato por lebre? Não sei, eu fiquei meio cismada com relação a esse caso, mas quero saber a opinião de vocês com relação a esse caso. Vocês conheciam, se vocês pretendem ver o documentário da Netflix, então essa é a nossa opinião. Eu me despeço de vocês nesse bloco e nos vemos então no bloco seguinte, no próximo bloco. Nesse bloco nós vamos falar de mais uma série da Apple TV. Parece que tá virando até uma... Como é que eu posso dizer? Parece que eu tô pegando o catálogo da Apple e revirando ele todo. É exatamente o que eu tô fazendo. Mais uma indicação também dos meus amiguinhos queridos do Derivado Cash. Eles sempre acertam e muito nas suas resenhas e nas suas indicações. Como eu sou apoiadora deles também, não tem como a gente não dar play nas indicações deles. Geralmente eles acertam. Às vezes a gente tem opiniões confusas. Sim, temos também. Afinal de contas, a gente pode discordar e não tem nada de mais nisso. Então aqui a gente vai falar de uma série que eu achei tão divertida, mas tão divertida, que não é aquela série assim que você vai ficar esquentando a sua cabeça. A gente vai fazer uma série suave, uma série gostosa de assistir. É aquela dramédia divertidíssima de assistir, que você vai acompanhando, dando gargalhada, vai vendo o cara se meter em cada enrascada. E é muito divertido. Então nós vamos falar de Bad Monkey. Tá disponível no stream da Apple. Tá desde agora, do dia 14 de agosto. Vai tendo ali seus episódios. Eu vou falar a minha impressão geral da série. Tô curtindo pra caramba. E desde já, quero saber a opinião de você sobre ela. Porque aqui é o seguinte. Lembra muito essa série, sabe? Umas séries dali da década de 80, 90, que tinha assim algumas coisas meio policial com um pouquinho de comédia. Isso aqui me lembrou muito aquelas séries antigas, porque aqui a gente vê o Andrew Yanes, que ele é um ex-policial, que ele acaba sendo ali expulso da polícia de Miami, né, da Força Policial de Miami. Só que, o que acontece? Ele é um inspetor de polícia, né, num outro local. Ele é um inspetor ali de saúde, na verdade. E um belo dia, tem uns turistas ali na praia de Miami, eles encontram meio que um braço, uma coisa assim. E então ele vê uma oportunidade com esse caso, ele tenta ali pegar esse caso, que assim, quem sabe, ele não consegue voltar e pegar o seu emprego de volta. Gente, que série gostosa. Essa é, digamos, a sinopse básica ali do caso. A gente vai vendo essa investigação acontecendo, a gente vai vendo as situações que o Andrew acaba se envolvendo com esse caso, ali as pistas que ele vai seguindo ou não, né? Enfim, é uma investigação muito bacana. E, aliás, acabou me lembrando muito aquela série Only Murders in the Building, que eu também gosto bastante, que tem esse quê de comédia, mas é uma investigação também. Você fica pensando se ele vai ou não conseguir descobrir o que está acontecendo, o que não está, se ele vai conseguir pegar essa pessoa que está fazendo esses crimes ou não. Cara, é divertidíssimo de assistir. É uma série leve, apesar que é uma série de investigação, mas é aquela série leve, aquela série gostosa mesmo de assistir. Aquela série assim, eu não vou dizer que você vai maratonar ela, porque depende do tipo de série que você tá acostumado a assistir, tá? Mas é uma série que com certeza ela vai te prender por alguns minutos do seu dia e você não vai lembrar de problema. Eu acho que é uma coisa que às vezes a gente precisa ter para
dar aquele off na mente e pensar em outras coisas do que só os pepinão do dia a dia que a gente enfrenta, né? Vamos combinar. Mas é uma série muito bacana, muito divertida. A gente tem que falar de tanta coisa pesada aqui ultimamente. Então tá na hora da gente falar de uma coisa leve, gostosa. Eu acho que vocês vão curtir também. Se já não estão curtindo, ou se vocês já não curtiram, me conta aqui nos comentários, né? Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, o que vocês estão achando dessa série? Se você está acompanhando, se você não está, se é o tipo de série para você ou não, tá tudo bem se você não quiser acompanhar, mas é uma grata surpresa, mais uma grata surpresa da Apple deste ano. Estou gostando muito do catálogo da Apple, com certeza vão ter outras coisas pra gente ver esse ano ainda. Tem séries aí que estão chegando no catálogo, outras aí que estão entrando segunda temporada em breve. Eu estou bem ansiosa, enfim. Essa é mais uma diquinha perfeitinha da Apple deste ano 2024. Gente, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da série, se vocês gostaram, não gostaram, quero saber a opinião de cada um de vocês. E é isso, é uma coisa mais curtinha, porque é uma série mais leve, não tem muito assim o que dizer, é aquela coisa bem gostosa mesmo pra você maratonar no final de semana. Então é isso, eu me despeço de vocês nesse bloco e eu vejo você então no próximo bloco. Já nesse bloco, nós vamos começar a cobertura semanal de uma das grandes produções brasileiras. Vamos falar neste bloco de um dos filmes mais importantes de todos os tempos no cinema brasileiro. E vamos começar, né, essa programação de uma cobertura de séries. Então, nesse primeiro momento, nós não vamos falar da série, a gente vai falar na semana que vem sobre o primeiro episódio, tá? Mas aqui nós vamos falar sobre o filme que originou a tudo isso, ou seja, há 30 anos atrás, em 2002, praticamente, vai dar agora 31 anos, se eu não me engano. Nós vamos falar sobre uma das grandes produções do cinema nacional. Vamos falar de Cidade de Deus, nós vamos falar do filme. O filme estrelado em 2002, que retrata essa escalada na favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que foi construída ali na década de 60, que foi escalonando e se transformou ali na década de 80, num dos locais mais violentos do Rio de Janeiro. Então prepara você que já ouviu falar sobre esse filme, ou para você que ainda não viu esse filme, eu recomendo muito. Só um alerta de gatilho já desde o início que eu já vou falar com vocês. É um filme violento, tá? Não tem jeito. Essa construção do crime organizado, infelizmente, é uma grande realidade das cidades brasileiras, não só grandes, né, pequenas também. A gente vê agora em 2024 que a violência continua crescendo e não para mesmo. Então, não tem como esse tipo de filme não mostrar toda a realidade. Então, é mais uma grande produção brasileira. Atualmente, esse filme está disponível no streaming do Globoplay. Se você ainda não viu, você pode assisti-lo. Já a série Cidade de Deus, A Luta Não Para, vai estar disponível na Max. Vai ser sempre aos domingos às 21 horas, né? Só um pouquinho antes, né, daquele tradicional, digamos, horário nobre, né, da HBO. E vai ser transmitido, quer dizer, tanto na HBO quanto também no streaming da Max. Mas nós vamos começar nossa cobertura semanal aqui do filme Cidade de Deus, que é, digamos, o prelúdio, né, dessa série que a gente vai acompanhar semanalmente. Então, a gente vai contar a história desse crescimento, né, da Cidade de Deus no grande conglomerado de pessoas de diversas
culturas, que é uma riqueza a favela, que são pessoas de diversos locais, são pessoas que têm sentimentos tão fortes, que tem tanta gente bacana ali, mas que infelizmente o Estado meio que não abraça essencialmente tudo isso. E infelizmente aonde o Estado não entra, a gente sabe que é a criminalidade que acaba entrando e meio que arrasta todo mundo para esse mundo, sabe? Você que vive nas favelas sabe disso muito melhor do que eu, que infelizmente tem gente que é meio que arrastado para isso. Mas existem sim formas de você não entrar na criminalidade. E é isso que a gente vai ver aqui com a perspectiva do Buscapé. É um jovem negro sensível, pensa num cara boa pinta, num cara bacana que faz de tudo para sair desses rolos todo. Então a gente vai vendo essa construção do personagem. Ele tinha um sonho de ser fotógrafo, de contar essa história da favela, mas de dentro para fora, né? Porque geralmente assim, jornalistas entravam dentro da favela e mostravam os crimes que estavam acontecendo, a dificuldade da população em sobreviver, mas é os crimes, né, que estavam acontecendo. Só que de dentro da favela é um outro olhar do que quem tá de fora para ver isso, sabe? Então a gente vê essa perspectiva do Buscapé, de tentando ali contornar com seus maneirismos, sair dessa situação. E a gente vê a crescente dos grupos, né, criminosos ali na região, e entre eles a gente tem o Zé Pequeno, que é um cara ali extremamente violento. A gente vê essa ascendência dele, né, ali nos crimes. Então assim, tudo que acontece ali, digamos, no dia a dia da favela, uma parte eu imagino, né, do dia a dia, porque eu acho que ali é muito mais do que só criminalidade. Ali você vê a luta do trabalhador diário. É o cara que vai lá, que pega ônibus, que às vezes tem que andar a distância longa porque deu um BO na BR, deu um BO ali perto, então eles têm que sair andando. Estão sempre em fogo cruzado, sabe? Então, esse aqui é um filme que mostra esse dia a dia, mostra essa realidade do trabalhador mesmo, que não é só de criminalidade que ele vive, mas que ele sim, ele se vira para se dar bem de alguma forma. E isso não é de agora, isso é de lá de trás, mesmo antes da construção dos grandes conglomerados, né, da favela. Então, desde lá de trás, você vê as famílias simples, né? Tem ali a abertura quando a galinha é preparada. Cara, eu lembrei tanto da minha avó, quando a minha avó era viva, e que às vezes a gente ia para casa dela almoçar domingo e tava lá a galinha sendo feita. Então, assim, é muito da pessoa comum mesmo, sabe? Não tem tantos maneirismos. E, assim, é essa coisa do dia a dia mesmo, da realidade mesmo que está sendo ali mostrada. Então, para mim, é um filme extremamente importante. Cara, não tem nada mais brasileiro do que o dia a dia do trabalhador comum, sabe? Assim, que é o meu dia a dia, que é o seu dia a dia, que é o dia a dia de todos nós. E você vê essa história contada com tanta clareza. Assim, é um deleite. É sim um filme violento, como é Tropa de Elite. Tem muitas coisas ali que ninguém quer ver, mas que existe, não tem como correr disso. Mas eu acho que ficou muito verdadeiro, ficou forte, ficou impactante, mas ficou tão verdadeiro, sabe? E o olhar do Buscapé de esperança de que, não, eu tô aqui, mas eu consigo sair disso. Eu não preciso ser arrastado para essa onda, eu consigo nadar por baixo dela, sabe? Isso é genial, com uma sensibilidade, com a naturalidade maravilhosa. Além do elenco, vamos combinar que o elenco é maravilhoso, é talentoso. A fotografia dessa série é linda, desse filme. É linda, é maravilhosa e
Não tem como não ver esse filme e, enfim, sem palavras mais para descrever o tanto que eu gosto desse filme. E às vezes assim é bom vê-lo, revisitá-lo de vez em quando, como eu fiz agora recentemente para poder a gente pegar essa cobertura da série. Gente, são essas as minhas opiniões. Eu curto pra caramba esse filme. Não sei se você curte ele, claro. Alerta dos gatilhos, de muita violência, de extrema criminalidade. Se você não gosta desse filme, tá tudo bem, tá tudo certo. Você não precisa gostar do que eu gosto. Mas se você curte ver filme brasileiro de qualidade, dá uma chance para Cidade de Deus. Depois volta aqui e me conta o que vocês acharam. E eu quero saber a opinião para quem já assistiu, né? Se reassistiu também, o que vocês acham desse filme. E se vocês vão acompanhar comigo a série, me conta, que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso, gente. Eu me despeço de vocês nesse bloco e vejo vocês então no próximo bloco. Então, nesse bloco, nós vamos falar sobre mais uma dos grandes lançamentos de 2024. Esse aqui eu tava até certa curiosidade para me assistir, porque já tinha aí alguns anos, né, dessas outras continuações da saga que não tem animado muitos fãs. Eu particularmente gosto muito dos 2 primeiros filmes. Acho do Prelúdio até bem bacana, tem a coisa mais filosófica, uma coisa mais interessante. Porque a ficção científica como um todo, ela é uma forma de consumir distopia, ela é uma forma de você pensar na parte mais filosófica, mas tem essa diferença na saga e que a gente precisa observar bem, principalmente nos períodos em que essa saga está sendo feita, porque sim, pode ter sim muitas nuances, tá? E eu acho que os filmes acabam acompanhando muito essa questão de nuance do período mesmo em que cada uma delas foi produzida. Então, essa é a vez de Alien. Fugiu até o nome agora. É o novo filme da franquia Alien Romulus. Nossa, como é que eu posso esquecer o nome do filme? Eu empolgo tanto para falar e na hora de eu falar, eu não falo. Mas enfim, vamos falar deste novo filme do Alien. E eu confesso que eu até estranhei de ver a minha sessão que estava mais vazia. Mas eu não sei como é que tá essa questão na bilheteria. Vamos falar sobre esse filme agora, não quero dar muitos spoilers aqui, mas ele se passa pela questão de onde ele está, né, na trilogia, né, na questão de toda a saga. Ele está ali depois de Alien, o Oitavo Passageiro, mais ou menos entre o Alien, o Oitavo Passageiro e Alien 2, o Resgate. Ele está mais ou menos nesse meio, porque o Prometheus ele é o prelúdio, né? Então, esse aqui o Romulus passa assim, mais ou menos no meio desses 2 filmes. Aqui a gente vai ver no início do filme o seguinte: tem muito de tudo que está na franquia como toda, perseguição, questão do corredor, os facehuggers. Então a gente vai ver tudo isso aqui bem descrito. Me remeteu muito ao Alien Oitavo Passageiro, uma mistura dos dois, o Alien Oitavo Passageiro com um pouco do Prometheus. Tem muitos detalhes, maneirismos também do Alien 2 Resgate. Então, para mim, esse aqui foi um filme que ele deu uma boa revisitada em toda a franquia, com pontos de todos os filmes da franquia, mas aqui tem uma outra mensagem que encaixa tão perfeitamente bem aqui, porque a gente vê destroços, parece que até aquela estação aquele filme anterior, quando a Ripley joga o Alien para o espaço. Então, tem-se essa, digamos, estação abandonada entre
todas as aspas que você pode imaginar, mas tem ali no início essa questão de tipo um meteoro que é encontrado, ele é capturado esse meteoro e dentro dele tem esse alien ali, esse alien fossificado, digamos assim. Mas a história mesmo em si é o seguinte: tem uma colônia, aparentemente tem muito essa questão da população do espaço, né? A raça humana tentando popular outros planetas. E nesse planeta em questão é o seguinte: nessa colônia tem uma questão de mineração, há um excesso de trabalho ali muito grande e as indústrias elas trabalham na seguinte situação: você trabalha a quantidade de X de tempo para aquela indústria ali, para aquela empresa, e terminado aquele contrato de trabalho, o que acontece? Você tem uma permissão para ir para outro planeta. Só que eles meio que fazem uma sacanagem ali com o pessoal e meio que tenta prender, eles vão renovando esse contrato infinitamente. E a questão de como é esse planeta, o planeta é tão poluído, mas tão poluído, que tem muitas pessoas ali que estão ficando doentes, estão morrendo, porque as condições nessa colônia são completamente insustentáveis. Então, nesse período a gente vê a Ray, né, e o seu ali grupo seletinho, né, de amigos. Tem ali um sintético com ela que é tipo esses androides, sabe? Porém ele é um sintético. Tem tipo um chip que ela vai controlando ele quando ele fica, né, sobrecarregado o seu sistema, ela consegue reiniciá-lo. E o que acontece? Ela tá sem os pais dela faleceram ali nesse local, nessa colônia, de tanto trabalhar. Só que teve uma outra morte recente, né, de pais também desses outros amigos dela. Tem também uma questão com outro sintético, que meio que deixou uma galera morrer, enfim. A ideia deles é a seguinte: já que eles não estão tendo nenhuma perspectiva de melhorar de vida e acabar morrendo como os pais deles morreram, eles, numa dessas explorações, descobriram que tem uma estação abandonada, digamos essa que eu falei lá no início. Ela está próxima ao planeta deles, só que esse planeta ele é tão poluído que eles não conseguem ver a luz do sol. Então, o que acontece? A ideia deles é o quê? Pegar essa nave que eles estão ali, nesse planeta, sair do planeta, ir para essa estação, pegar as câmaras criogênicas e eles irem para um outro planeta. Esse outro planeta ele fica mais ou menos a 9 anos de viagem. Então, nas câmaras criogênicas, eles conseguiriam chegar a esse planeta e ficarem lá, porque ele é em outra órbita, entendeu? Então eles vão tentar chegar a essa subestação e chega lá para ver o que eles têm lá, porque aparentemente a subestação não tem ninguém nela, ela tá completamente ali esquecida no churrasco, digamos assim. Mas a gente sabe que nos filmes de Alien é assim: subestação abandonada? Só que não, porque ali eles vão ver que eles não estão sozinhos no espaço e tem ali outra colônia, mas não é bem de pessoas, nem de sintéticos, é de aliens. Olha só que situação periclitante que nós vemos aqui. Então, eu nem preciso dizer mais nada do que acontece nesse filme. Você pode estar achando que eu estou dando algum spoiler. Cara, todos os materiais de divulgação do filme mostram tudo isso. Então, tem toda essa questão de tudo que já foi envolvido em Alien. Tem a questão do corpo, né, como o corpo humano é utilizado. Tem essa questão dessa reprodução rápida do Alien. Tem aquela cena icônica do Alien
do metamorfo ali peitando a menina ali e chegando bem pertinho do rosto dela, e os facehuggers também. Enfim, tudo aquilo que você já viu em Alien, você vai ver nesse filme aqui também, tá? Mas assim, eu falo que é um revisitando a origem da franquia como um todo, mas meio que repaginando numa coisa um pouquinho mais atual. E tem uma participação especial que algumas pessoas acharam bem polêmica, mas enfim, eu falo que é um filme que você vai conseguir curtir, você vai revisitar muita coisa da franquia, tudo que já passou na franquia tem aqui também. Tem cenas, cara, que eu pulei da cadeira umas 2 vezes. Porque não dá, velho. Tem umas partes lá de perseguição, então, que, meu amigo, é show de bola. E, enfim, tem umas partes ali da própria construção do metamorfo que é show de bola. Eles fizeram aqui um trabalho muito bacana. O Federal Álvares aqui arrasou de verdade e eu curto muito esse filme, tá? Eu curti bastante a experiência. Pena que a minha sessão tava bem vazia. Eu realmente não entendia da galera. Acho que a galera tava esperando que o filme ia ser ruim e acabou que o filme é bom. Eu acho, até minhas colegas de trabalho me perguntaram, eu acho que este, na minha opinião, é o terceiro melhor da franquia. Na minha opinião, eu, Gisele, acho que ele não supera o Oitavo Passageiro e ele não supera o Aliens: O Resgate, porque para mim esses dois são melhores, mas ele com certeza é o terceiro melhor. Então eu quero saber de todos vocês a opinião de vocês com relação a esse filme. Você curtiu, não curtiu? Você vai assistir, você não vai? Me conta tudo, que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Então é isso. Essas são as minhas reais opiniões de Alien Romulus. E quero também saber a opinião de cada um de vocês. É isso. Me despeço de vocês nesse bloco e vejo vocês então no próximo bloco. Então é isso. Muito obrigada para todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal. Agora o nosso podcast está na versão nas plataformas de áudio, também no YouTube. Eu tive aí esse atraso na programação, mas em breve vai ficar tudo bem, vai ficar tudo dentro de acordo com a programação. E não se esqueçam que em breve vai sair resumo da temporada, né? As minhas opiniões de House of the Dragon já está gravado faz tempo, eu só não consegui colocar no canal ainda. Já está gravado, já vai sair. E também o início da nossa cobertura de Os Anéis de Poder. Em breve eu vou fazer o resumo bem simplesinho, bem singelinho da temporada, só dando mesmo as minhas opiniões e um pouquinho dos acontecimentos da primeira temporada para você ficar bem de acordo. A temporada retorna no dia 29 de agosto, a segunda temporada. E não se esqueçam da nossa cobertura de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Ela estreia no dia 25 de agosto, às 9 da noite, na Max e na HBO. E Os Anéis de Poder no Prime, no dia 29 de agosto. Então é isso. Eu me despeço de vocês mais uma vez. Muito obrigada para você que nos acompanha. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos e nos próximos áudios aqui, né, do canal. Um grande abraço e até mais.